A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, aqui Pastor Léo Mariano, estamos começando mais um Conversando à Luz das Escrituras, um programa que, pelos feedbacks que eu recebo, tem abençoado muitas pessoas e nos abençoa muito também aqui na produção e na apresentação desse programa. Nós temos tido cada vez mais conteúdos relevantes, esclarecedores, e o nosso propósito, de fato, é esclarecer e não confundir, é acrescentar e não diminuir. Então eu quero contar com a sua participação, como sempre tem sido, que você possa comentar aquilo que você achou interessante, aquilo que você não achou interessante, um ponto de vista diferente que você tenha toda a liberdade. É importante que você comente, porque nós não conseguimos ouvir a sua expressão, não conseguimos ouvir a sua fala, a menos que você comente. Então você tem aí uma parte para que você possa fazer o comentário, e o seu comentário é a sua voz para a gente. E nós queremos ler aquilo que você está pensando, aquilo que você está recebendo da parte do Senhor. O seu conteúdo também mostra para a plataforma que aquilo que a gente faz é relevante. Então, à medida em que você comenta, a plataforma entende que o programa que está passando nesse momento, ao vivo, é de relevância, ela vai reconhecer isso e vai acabar transmitindo isso para mais pessoas, para que outras pessoas também possam entrar. Então comente. Outro pedido que eu faço todos os dias são o pedido dos 3 cliques. Essa é uma frase trava-língua. Se falar rápido, trava-língua, então falei língua estranha. 3 cliques. Você vai clicar uma vez no compartilhar, uma vez no ícone do WhatsApp e outra vez na questão ou no grupo que você queira ou para uma pessoa específica que você queira abençoar com esse conteúdo. Os 3 cliques que você faz levam menos de 10 segundos. Então se inscreva no canal, coloca aí o joinha, curte esse trem, porque de fato abençoa, e usa 3 cliques para abençoar alguém também. Compartilhar, ícone do WhatsApp, grupo ou pessoa para quem você deseja enviar o link para participar e assistir a gente ao vivo. Hoje eu estou aqui com um amigo de amigo de amigo vira amigo, e já a verdade já virou um amigo, o pastor Daniel Neto, que está aqui com a gente hoje. Ele faz parte da missão de evangelização na Amazônia. Sim, hoje nós vamos falar de missões e eu quero já dar bom dia a ele. Obrigado, meu amigo, por ter aceitado o convite. Pastor Léo, querido, obrigado pelo convite, uma honra poder estar aqui. Quero cumprimentar também todos que estão nos assistindo, né? Todos os irmãos, os amigos, as pessoas queridas, né? Tenho certeza que hoje aqui o assunto, a nossa conversa, né? O nosso bate-papo vai ser muito interessante, importante e com certeza irá, né, despertar desejos de missionários, vocações que ainda precisam ser despertadas, né? Enfim, muita coisa boa aí pra gente conversar hoje nesse nosso programa. Exatamente. Então você que tem interesse por missões, que gosta de missões, é um programa para que você possa tirar dúvidas, mandar perguntas, para saber em especial como anda a questão da evangelização na Amazônia. Nós sabemos que a Amazônia é um território, está dentro do território brasileiro, mas ali nós temos povos não alcançados. Então nós temos o grande desafio da evangelização desses povos dentro das florestas amazônicas, dentro da Amazônia. E eu quero que você, meu irmão, minha irmã, participe enviando perguntas aqui para o pastor Daniel, esclarecendo as suas dúvidas, e eu tenho certeza que, mais uma vez, sendo redundante, vai te abençoar muito. Meu amigo, fala um pouquinho sobre sua origem. Eu pensei que você fosse manauara e você não é. Fala um pouquinho aí sobre onde você nasceu e como você chegou lá onde você está agora na sua missão. Ok. Para surpresa de alguns, né, do pastor Léo não, já conversamos. Eu sou carioca, tá bom? Então nasci aqui no Rio de Janeiro, na capital mesmo, né, no bairro de Madureira. E por muito tempo moramos aqui, depois fomos para Baixada, né, um outro município, e de lá, né, meus pais receberam a chamada missionária, chegou o momento e foram para o campo missionário, tá? Eu era bem jovem, criança ainda, e não sabia muito bem o que estava acontecendo, né? Apesar de já ter paixão, né, ter um conhecimento, a consciência missionária. Meu pai sempre foi secretário de missões, né? Então missões sempre foi um assunto, né, que esteve dentro da nossa casa, o nosso ambiente. Enfim, levar a palavra de Deus, divulgar o Evangelho sempre foi um assunto muito presente dentro da nossa casa. Então aconteceu que eu ainda muito jovem, né, mudamos e fomos para o campo missionário, né? Lá já são quase 25 anos ao total de campo missionário, né? E estamos lá hoje no estado do Amazonas,
trabalhando, né, ministrando para os povos ribeirinhos e indígenas. Esse desafio que você tem encarou com a sua família aí ao longo desses 25 anos, eu imagino que no primeiro momento tenha sido algo desbravador, ou vocês chegaram lá e foram recepcionados por alguém, ou vocês foram a partir de uma visão que Deus deu. Como foi a saída de vocês para a Amazônia? No princípio, tá, estávamos em uma agência missionária, tá bom? Tudo começou ali, obviamente com a visão missionária que Deus deu para os meus pais, e a agência missionária da época foi ali o primeiro degrau, né, a porta principal que nós atravessamos. Então ficamos alguns anos nessa agência missionária, nessa missão que lá estava, e dali a visão que meu pai já tinha de alcançar, né, os ribeirinhos, os indígenas, de ir mais longe, né, levando o evangelho, foi se concretizando aos poucos, e ao longo do tempo isso tem acontecido. Ainda não chegamos na conclusão da visão total, estamos trabalhando para isso e cremos que é uma questão de tempo, obviamente o tempo de Deus, né, que as coisas estarão acontecendo, e a visão que ele tem, que me alcançou também, vai estar sendo realizada no tempo que o Senhor tem preparado. Amém. Com que idade você chegou no campo? 13 anos. 13 anos de idade. E aí quando vocês chegaram lá, como que foi a realidade? Vocês foram recepcionados por alguém ou chegaram e, não, vamos ver uma casa? Como que é essa chegada do missionário no campo? Ok. Por se estar, né, dentro de uma agência missionária, há um apoio, né, há uma certa recepção, há uma certa ajuda, tá? Mas, assim, aquelas questões mais principais, como, por exemplo, um treinamento, um preparo transcultural, na época, né, nós não recebemos. Então foi, de fato, mesmo aprendendo na prática, apanhando, errando, fazendo as pessoas do local sorrirem, né, com o nosso sotaque, o nosso jeito, até que a gente, de fato, né, transformou o coração em coração amazônida. Ah, que legal. E aí chega, estabelece a casa, a partir desse momento chega o pai e fala assim, ó, bora bater de porta em porta, ou vamos procurar um lugar. Como que aconteceu lá para vocês? Então, quando nós chegamos, tá, fomos para uma vila ribeirinha, tá? Então, a missionária Flávia, minha mãe, né, que não pôde estar aqui com a gente, ela conta essa história de que quando ela foi com meu pai para lá pela primeira vez, no caminho, tá, na entrada tinha uma placa muito grande alertando as pessoas que estavam entrando lá que o risco, né, da malária era muito grande, muito forte. Então já foi um impacto muito grande. Antes disso houveram outros, mas esse foi muito importante. Então chegando lá, encontramos, né, uma casa pequena, uma casa que na época pertencia a um parente de um irmão, né, que estava lá meio para alugar, né? Então conseguimos alugar e ficamos lá. E ali começaram, né, as obras, a tentativa de visitas. Só que na época, nessa primeira comunidade, o povo ainda estava um pouquinho fechado, por, né, ser pessoas diferentes, não conhecerem, não terem referências. Até que um fato, né, interessante aconteceu e as portas se abriram. O que foi que aconteceu? Eu tenho um irmão mais novo, que é de lá, né, um ribeirinho indígena, e ele era muito pequeno na época. Então ele começou a chorar, um choro diferente do que nós éramos acostumados a ver, né? Até que uma vizinha do lado ficou preocupada e foi até a nossa casa falar com a minha mãe. O que está acontecendo? Por que ele está chorando? Quer que eu faça um chazinho para ele? E obviamente minha mãe entendeu que ali era um momento de portas se abrindo para a evangelização. Então ela aceitou o chá da vizinha, começou a amizade com ela e dali o trabalho começou a se expandir, a acontecer. Começou com evangelismos infantil, depois apoio às igrejas e por aí foi se expandindo, indo mais longe para a comunidade, mais distantes, até que a gente conseguiu marcar, né, uma área, um território na região logo de início. E para quem não conhece as comunidades ribeirinhas, como que elas se organizam? Como que é a organização dessas comunidades? É fácil o trânsito de uma para outra? Ou é difícil? Uma não tem contato com a outra? Como que funciona? Atualmente, né, as comunidades ribeirinhas ela tem uma liderança que acontece por meio de eleição.
mas ela também tem um costume, né, de respeitar as pessoas mais velhas, os patriarcas, as matriarcas. Então elas se organizam de um jeito mais atual, com a eleição de um presidente, de um líder comunitário, mas, né, os fundadores da comunidade, os líderes, continuam, né, tendo uma certa influência e voz ativa na comunidade. Então, a locomoção, tá? O deslocamento de um lugar para o outro é por água, né? O caminho fluvial é o principal e mais comum meio de locomoção na Amazônia. Existe o aéreo, né, que é o mais caro, mas o fluvial ele é o mais acessível, é o mais comum, né, o mais normal para as pessoas que moram lá. Então, o acesso, né, o isolamento é um dos desafios que nós temos lá na região já há muito tempo. Obviamente que com o passar do tempo, a tecnologia, o acesso às coisas, né, tem minimizado esse desafio, minimizado as barreiras, mas o isolamento ele continua ainda sendo um dos principais desafios que nós temos lá. Lá eu tinha um amigo que ele estava aprendendo a pilotar aviões. E ele dizia, né, que tudo que ele ia fazer, qualquer voo que ele ia fazer, era no mínimo 1 hora. Ele já ia para o aeroporto preparado que no mínimo 1 hora ele ia ficar sentado na poltrona do avião até chegar ao local que ele tinha como objetivo. Então o isolamento é uma característica, né, comum, natural até, mas é um desafio para as missões ainda na região amazônica. E quando vocês estavam lá, vocês evangelizavam apenas a comunidade onde vocês se estabeleceram, ou vocês pegavam um barco para visitar outras comunidades também? Sim, sim. Então, atualmente, né, a nossa missão, a missão Evangelizando a Amazônia, ela tem o objetivo principal, levar a palavra de Deus, levar o Evangelho. Então, nós temos, né, todo o estado do Amazonas, um mapa, o maior estado do Brasil, que tem como desafio, né, um dos desafios, o isolamento, e são milhares de comunidades, tá? Algumas pesquisas aí atuais, né, dizem que no estado do Amazonas tem 7 mil comunidades. Enfim, são milhares de comunidades ribeirinhas e dezenas, né, de comunidades indígenas. Então, né, a nossa visão de fato é estar alcançando. Sabemos que não podemos alcançar todas, mas o máximo possível, né? Então a nossa visão de fato é estar saindo da capital, onde é a base nossa atualmente, e chegando até essas comunidades com a mensagem da salvação, com apoio a igrejas que já existem, né, nesses locais, com treinamentos para líderes, para obreiros, estudos bíblicos para os membros que estão lá, projetos sociais, né, ajuda humanitária, enfim, a ministração, né, da palavra para os povos que ainda não têm igreja e para as poucas igrejas que lá existem e precisam, né, de um apoio. Então a nossa visão é levar o evangelho para que as comunidades que ainda não têm a presença missionária e apoiar as igrejas, né, que são poucas, que já estão presentes na região e nas comunidades. Aqui no Rio de Janeiro, nós tínhamos um pastor manauara, né, de pastor Túlio Barros Ferreira, de Saudade da Lembrança, e foi meu pastor durante algum tempo, né, que eu estava na congregação, na Assembleia de Deus de São Cristóvão, e eu ouvia muitas histórias dele, né, na evangelização ali na floresta, e ele conta algumas histórias, inclusive de ter se deparado com onça, questões de andar de barco 2, 3 dias. Essa locomoção acelerou ou ainda continua nessa pegada assim, de repente vai para uma comunidade, são 2, 3 dias de barco, dia e noite, navegando, né? Isso. Até chegar lá. Como que está isso hoje? Então, né, o senhor vai entender muito bem, mas é importante dizer que as distâncias não diminuíram, obviamente. O que tem assim facilitado para alguns grupos que não são os missionários é a tecnologia. Então a tecnologia, né, chegou com motores mais potentes, mais velozes, né? Isso para alguns grupos, isso facilita, encurta essas distâncias ou torna mais rápido. Mas ainda para os missionários, né, por conta dos recursos, que também é um outro desafio, nem sempre é possível, né, ter uma tecnologia dessa que custa cara. Por exemplo, pegar um barco de linha, né,
para um outro município, para alguma comunidade e ter que pagar um valor elevado, não acessível para a realidade missionária. É locação, vocês fazem locação. Acontece a locação, os fretes, mas também acontece o barco de linha, né? O barco de transporte que paga a passagem, exatamente, paga a passagem e chega nos lugares. Mas os barcos ainda comuns, né, são aqueles de madeira que nós vemos por aí, que não é muito rápido, mas é o mais acessível para nossa realidade hoje lá, tá? É óbvio que acontecem momentos, né, que a gente consegue pegar uma lancha, por exemplo, que vai mais rápido, aí encurta, né, a distância, mas normalmente, né, são os barcos grandes de madeira, motor a diesel, que tem uma velocidade baixa, então, né, praticamente não mudou muita coisa. Entendi. Mudou assim um pouco durante a viagem, né, um conforto, um banheiro, uma cozinha, uma refeição, mas o tempo da viagem, a distância, né, praticamente não muda muita coisa. E quando tem essas viagens mais longas, seja num barco mais rápido, que não leve mais 2, 3 dias, mas que leve horas no dia, tem alguma parada, para um pouco, desce na cidade, e aí se desce na cidade, tem um tempo, faz alguma atividade, como que funciona? Então, aí depende, né, do barco que nós estamos viajando. Quando nós fretamos o nosso barco, que só vão os missionários, a gente até organiza isso para, né, ter um momento ali de uma ginástica laboral, né, entre aspas, né, descer um pouquinho, fazer um acesso à internet para ver como é que está a família e tal. Mas existem, né, grupos, os barcos, empresas que de fato não param, continuam. Então quem vai embarcar, um exemplo, o barco está indo para o rio, subindo o Rio Solimões com destino a Tabatinga, saindo de Manaus. Então no Rio Solimões existem vários municípios e acontece de alguns barcos não pararem, mas tem as cidades, as pessoas querem embarcar ou desembarcar. Então acontece com as voadeiras, os barquinhos menores. As pessoas descem ali e o motorista leva até a cidade. Ou então quando vai embarcar, pega lá e leva até o barco. A voadeira ela tem uma velocidade maior do que o barco, então dá para alcançar, dá para fazer esses trajetos sem interferir, né, na velocidade contínua do barco. Ah, que legal. Eu vou continuar com o pastor Daniel, mas antes, deixa eu dar bom dia para a turma que está aqui, participando com a gente. A Maria Helena Paula, assistindo de Itamarandiba, de Minas Gerais. Que Deus abençoe. Está aqui glorificando o Senhor. Verlaine Rodrigues, também participando. Temos R Franco, falando francamente, também participando conosco. Dagmar Bravo, Cuba, dando bom dia, paz do Senhor. A Dulcineia também dando bom dia, paz do Senhor. Nossa irmã Cleonice também. E a missionária Flávia também está participando aqui. Deus abençoe o pastor Daniel. Missionária Flávia, a gente quer a senhora aqui numa outra oportunidade, viu? Em nome de Jesus. Então vocês estão aí participando. Faça essa gentileza, pega esse link, compartilha com alguém. A conversa está tão boa e a gente tem tempo de conversa ainda para crescermos aqui na experiência que o Senhor tem dado tanto ao pastor Daniel como à sua família, estando servindo ao Senhor na Amazônia. Se você tem alguma dúvida, se você quer acrescentar alguma coisa, escreva nos comentários para que a gente possa participar juntamente com você aqui e tendo o pastor Daniel respondendo a sua dúvida ou o seu questionamento. Eu queria que o senhor falasse agora um pouco, pastor, sobre a sua experiência, aquilo que o senhor tem feito, se tem vídeos, testemunhos, se você ficasse à vontade para contar um pouquinho da sua experiência do campo, as coisas que têm marcado o senhor nessa sua missão. Sim, claro, né? Nós temos alguns vídeos compartilhados na rede social, né? No próprio canal do YouTube. Pode falar, por favor, primeiro o seu Instagram. Sim, o Instagram é @pr.danielneto. Se o pessoal puder colocar aí, o pessoal da produção, @pr.danielneto. É o Instagram do pastor Daniel. Peço a vocês que sigam lá. Tem também YouTube, você vai achar lá pr.daniel. Joga lá no YouTube que você acha também os vídeos. Mas se eu quiser comentar alguma coisa, a nossa produção vai colocando alguns vídeos ali para o pessoal de casa assistir. Tá ótimo, né? Continuando ainda na proposta aqui, né, da nossa conversa sobre os desafios de levar o evangelho na Amazônia, tá? Eu listei alguns, pastores, são muitos, tá bom? Mas eu listei alguns que a gente encontra, tá, no dia a dia, estamos sempre vendo, tá sempre presente na nossa realidade. Eu não sei o tempo vai dar, mas eu vou pode falar que dá. A gente está aqui para isso, né? A gente está para ouvir alguma coisa. A gente está vendo agora, né, um vídeo onde eu estou no Rio Amazonas, né, e tem muita fumaça. Então no ano passado, 2023, foi um desafio muito presente, porque ele cancelou missões,
atrapalhou navegações e dificultou, né, a vida das pessoas, das populações ribeirinhas que estavam próximas ali da gente. Essa fumaça era uma queima de floresta? As informações que a gente tem seriam essas. Então, no dia 12 de outubro, tá, nós tínhamos uma missão para as crianças e iríamos até uma comunidade ribeirinha onde está sendo plantada uma igreja, algumas famílias lá que estão sendo discipuladas. E nós vimos, né, que o Dia das Crianças, o dia 12, seria uma data estratégica. Nós estaríamos ali cuidando das crianças, fazendo um dia feliz para elas e aproveitando, né, para fazer disso uma estratégia e alcançar os pais, os irmãos, as famílias, outras pessoas da comunidade. E logo de manhã cedo, né, nós estávamos em frente a Manaus, esperando aquele barco chegar, e estava zero visibilidade por conta das fumaças. Então meu celular tocou e era o piloto do barco dizendo que precisava cancelar a missão porque não tinha visibilidade, as condições estavam abaixo da mínima para poder navegar. Então naquele dia ali, no dia 12, tínhamos toda uma estratégia missionária para realizar, tivemos que cancelar porque a navegação ficou inviável, né? Então, alguns dias depois, deu uma melhorada e nós conseguimos chegar lá com aquele mesmo barco. Agora, essa fumaça, ela também atrapalha o dia a dia ali dos ribeirinhos? Porque deve atrapalhar a visibilidade mesmo. Sim. Dentro ali da localidade. Isso. Atrapalha a visibilidade para a locomoção, as navegações, né? E também a saúde. Né? Pense você, o carioca, né, que é acostumado com o ar puro, o ar da Amazônia mesmo, e de uma hora para outra chega aquilo lá, né? Então tivemos vários irmãos da igreja que tiveram crise de rinite, dificuldade para respirar. Eu mesmo tive, né, em um dia uma crise de rinite. Então atrapalhou, além da saída das missões, a saúde, a respiração da população no geral, não só dos missionários e dos obreiros, né? Então, para esse ano que passou, né, 2023, essa foi uma das dificuldades, um dos desafios, né, que nós tivemos ali na região amazônica para estar realizando a obra missionária, tá? Então, esse foi o primeiro. O segundo desafio também que nós tivemos ali na região amazônica, que também foi histórico, tá? O da fumaça também foi histórico, e o segundo histórico foi a seca, a estiagem. De acordo com as próprias autoridades da região, foi uma seca que superou todas, entrou para a história. E isso, obviamente, também atrapalhou muito, né, as nossas navegações, as nossas missões. Nós tínhamos, né, uma missão para realizar em um dos afluentes do Rio Negro, e foi muito difícil, porque no rio principal se navegou com muita dificuldade, não foi fácil, e para entrar no braço do rio foi uma verdadeira aventura, né? Um bote pequeno, uma canoa, encalhava, e lama. Então, de fato, também a estiagem foi muito desafiadora. Tem um vídeo da estiagem aí? Tem um vídeo da estiagem aí, pessoal? Coloca aí pra gente, acho que um segundo vídeo aí que é da estiagem, pra gente poder ver. Não, esse daí na realidade é a cheia. Esse é cheia. Tá? Os irmãos estão vendo que as palafitas, né, estão sobre a água. É o momento que a casa levanta? Não, elas já são construídas mesmo para ficar na altura. Nessa tem a estrutura na terra. Aí tem também um outro tipo de casa que é o flutuante, né, que no momento ali não está vendo. Mas essa é a paisagem normal. A água, a abundância de água é normal, é natural. Sim. E, né, no ano de 2023, historicamente, não tivemos, secou mesmo. É mesmo? Acabou a água. Então isso, né, foi um desafio para as missões, e para a vida secular também foi um desafio. Olha aí, isso aí, ó. Ali essa é tudo estiagem. Água. Tudo água ali. Meu Deus. E tá só uma valazinha no meio. Meu Deus. Como é que navega por aí? Impossível. Não tem como. E aí, então as comunidades aí ficaram isoladas de verdade. Esse é o ponto, né, que eu vou tratar agora. O isolamento, né? Meu a Deus. seca levou o isolamento, deixando com que os alimentos, né, que saem da capital para lá não chegassem, as provisões, os recursos, todo o acesso, né, que a uma vida normal tem, funcional, a né? vida funcional, né, não teve por conta desse isolamento, né, isolou de fato ainda mais as comunidades. E ainda, né, em segundo lugar, por conta da estiagem, em primeiro lugar o isolamento, afetou um pouco a parte emocional, né? Porque faz parte da cultura, da mente, da estrutura psicológica do povo ter a água.
Se sair, mergulhar, tomar um banho, pegar canoa, remar, pescar, e de fato isso causou, né, uma tristeza, talvez, né, um tipo de depressão. Volta, por favor, e deixar. Pode deixar, por favor, o vídeo da estiagem aí, repetindo isso. Obrigado. E era até assim, muito triste, né? A energia do ambiente fica triste sem água. E como que acontece? Porque assim, teve essa estiagem. A gente está vendo ali cenas assim, terríveis. E quanto tempo leva ou levou para que voltasse à normalidade? Então, ainda não voltou ao normal. Não voltou normal. Ainda não, tá enchendo aos poucos. E, né? e como que faz? Enfim, tem que chegar alimento, tem que chegar remédio, vão até determinado ponto de carro, como que funciona? Nesse lugar aí que eu tô, é no meio da floresta, estrada e rua, nem sonhando, né? Só mesmo... Os aviões não conseguem pousar também? Quando tem água nessa região consegue. Isso, mas sem água não dá. Não. Aí existem, né, os municípios que têm aeroportos, o campo de pouso, a pista, então eles conseguem fazer alguma coisa por ali, levar um pouco de mantimentos, alimentos, etc. Então, voltando só um pouquinho aqui, claro. Nessa comunidade, né, os irmãos estão vendo que está bem seco, tudo é água aí, isso aí fica cheio de água. E uma das coisas, né, que deixou a gente um pouquinho ressentido, né, foi ver crianças, né, triste porque não tinha água, né? O que nós vamos fazer? Como é que nós vamos brincar? Aquilo que nós somos acostumados a fazer desde sempre, como é que tá? Né? O alimento, isso daí também foi um outro ponto que afetou muitas comunidades, a alimentação. A principal fonte é a pesca. Então não tem água, não tem peixe, a necessidade chega. Então foram desafios, né, que a estiagem dificuldades, né, que a estiagem levou para as populações, não só para os missionários, para as missões, mas para as comunidades, para as populações que trouxeram, né, prejuízos e danos seríssimos, né, como a parte emocional, a alimentação, o isolamento e muitas outras coisas, né? Imagino que as pessoas, obviamente de uma certa forma, não que nós desejamos que isso se mantenha por muito tempo, mas eu acredito que haja também uma sensibilidade no coração das pessoas e talvez por conta disso uma abertura até ao Evangelho. Sim, com certeza, porque penso eu, tá, um pensamento meu, eu nem encontrei ainda um fundamento teológico para isso, mas penso eu que o ser humano por natureza já tem aquela necessidade da fé, né? E por nós termos no Brasil, né, uma cultura cristã, de fato eles se apegaram assim à fé, lembraram de Deus, né, a outros ícones da fé diferente da que nós professamos aqui, mas de fato lembraram assim. Com relação, né, à enchente, né, a maior parte dos rios são influenciados pelo descongelamento dos Andes, a maior parte deles. Então já aconteceu, né, está acontecendo o descongelamento já há algumas semanas, ou acho que meses já. Então já tem subido, né, o nível de água na parte baixa do rio Amazonas. Então, graças a Deus, já tem melhorado um pouco. Em muitos lugares já tem água, mas ainda não tem nível aceitável para navegação, mas já melhora muito, né? Tendo água, por menor que seja o nível, né, bem melhor do que a seca, bem melhor do que a estiagem. O normal seria o que a gente está vendo aí. Isso aí é o normal. E aí a paisagem seca, eu imagino o desespero das pessoas ao verem um nível baixando, sim, né? Com certeza. Cada vez mais baixando, com até certeza. Que chegou. E você lembra desses 25 anos que você está lá, de alguma ocasião em que aconteceu isso? Olha, em 2010 teve algo parecido, tá? Mas nada como que aconteceu de fato. Tanto, né, a fumaça quanto a estiagem, nada parecido, eu não cheguei a ver. Em 2010 eu vi algo parecido, mas nada como que aconteceu. Não nessa proporção. Não. Todos os anos acontece a baixa da água, é normal, né, as pessoas se prepararem para a seca. Mas, né, o ano passado, 2023, foi algo mesmo extraordinário, foi algo sobrenatural. As pessoas não esperavam, não contavam e de fato, né, acabaram tendo ali as consequências que foram sérias, né, tanto biológica, emocional, espiritual, social, né, enfim. Todas as dimensões do ser humano de fato foram afetadas ali negativamente por conta da fumaça e da estiagem. E nesse momento, pastor Daniel, a sua atuação ficou mais em uma comunidade específica por não conseguir transitar entre outras? Como você fez? Nós conseguimos chegar a algumas, né? No rio principal, que é o rio Amazonas, nós conseguimos chegar em algumas sim, tá?
No Rio Negro também, por ainda ter um nível aceitável, né, para a navegação, também conseguimos chegar em algumas. Mas foi ali em volta de Manaus, né, um raio pequeno. Né? Conseguimos expandir e chegar mais longe por conta disso. Entendi. E continue sobre os desafios. Quais são os outros desafios que o senhor vê aí ao horizonte? Então, um outro desafio, né, que eu acho importante a gente falar aqui é o doutrinário. Tá? Eu não vou aqui, né, expor nada nem defender minha ideia, mas como eu falei, é aquilo que eu sou acostumado a ver. Por natureza, né, nós temos duas correntes, o monergismo e o sinergismo. E eu encontro, né, pessoas desses dois grupos e até de outros que têm às vezes uma compreensão errada disso daí. Né? De um lado temos as pessoas que acreditam, né, que a salvação em Deus ela é exclusivamente vertical, né? Tudo bem, perfeitamente, e por isso se acomodam, não vão ao campo. E por outro lado temos as pessoas que acreditam que a salvação em Deus, né, ela é nas duas dimensões, e por conta disso vão e fazem errado, ou às vezes não vão, mesmo conscientes, né, sabendo que precisam ir, que a igreja, os missionários têm, né, uma participação nisso, acabam não indo, se omitem, ficam na inércia, e isso se torna um desafio para alcançar as milhares de comunidades ribeirinhas, indígenas que nós temos na região amazônica hoje por conta dessa questão doutrinária. E por muito tempo, né, há muitos anos atrás, nós tivemos o pai das missões modernas, né, o missionário William Carey. E na época, né, ele já tinha esse desafio, de acordo com os biógrafos, ele sempre teve o desejo missionário, isso sempre foi muito nítido na vida dele, mas ele tinha, né, um problema com a liderança, que não entendia muito bem essas coisas. Então ele foi por muito tempo impedido de chegar até a Índia. Quem conhece a história dele sabe que ele fez grandes coisas na Índia, é considerado o pai das missões modernas. Até que, né, uma espécie de conflito aconteceu, ele conseguiu o apoio de alguns pastores e alguns teólogos que de fato conseguiram fundamentar e defender a ideia de ir ao campo, e ele foi e fez um trabalho extraordinário, né? Então é um problema que já vem de muito tempo. De pessoas que têm, seja lá qual for a corrente que ela pensa, ela sempre fica ali naquela... sempre encontra uma dificuldade para não ir, para não fazer, para não realizar a obra missionária. Então esse é um desafio que eu também vejo bastante lá na Amazônia, para que as missões, né, a evangelização, plantação de igreja, discipulado, não aconteçam, ou aconteçam de um jeito mal feito, ou começa e não conclui, não termina, enfim, é um desafio, é uma dificuldade. Um outro, né, desafio que nós temos, acho que eu já falei aqui, que é com relação ao isolamento. Atualmente, né, são milhares de comunidades ribeirinhas, indígenas, e o isolamento é uma dificuldade porque o acesso à locomoção, né, ela requer uma embarcação ou uma aeronave. Tá? Isso, né, a gente sabe que não cai, né, da árvore, não dá em árvore, são necessários recursos. E os recursos, né, para nossa realidade, tá? Eles não são, né, como nós gostaríamos, né? São escassos. Uma dúvida, um barco, não uma super lancha, mas um barco como se fosse... A gente está falando de transporte fluviário, né? Então, aqui nós temos os transportes ferroviários, nós temos os nossos carros e tal. Então, assim, um barco popular, utilizando uma linguagem de um carro popular, sim. Um barco popular para locomoção dessas distâncias que geralmente o senhor faz lá, custa em torno de quantos reais? Então, né, quando meu pai, 25 anos atrás, quando meu pai recebeu a visão, ele escreveu tudinho, botou tudo no papel. Então nós temos, né, não um projeto profissional, mas um sonho, né, que colocamos no papel. Então, em média, tá, o barco que nós precisamos, que nós gostaríamos de ter para acomodar as equipes missionárias, dá o mínimo de conforto possível, que não é muito, um banheiro, uma cozinha, um lugar para estar rede, uma mesa ali para poder preparar o sermão, né, escrever alguma coisa. Hoje, tá, com motor, com a estrutura, com a parte elétrica, tá perto de 100 mil reais. Né? Então tem a documentação, tudo isso a gente tem englobado. E tem que ter um piloto. Exatamente, né? Tem os profissionais, que geralmente é um marinheiro de convés, um marinheiro de máquina, e o piloto. Né? No caso, meu pai ele é habilitado para pilotar. Existe uma categoria, né, que se chamam de esporte recreio, que tem um tamanho do barco, uma dimensão que é aceitável para a pessoa, como se fosse particular dele. Então é o nosso caso, não
o profissional, o empresarial, que já exige, né, vários outros profissionais. Mas pra gente ali um barco mais esporte e recreio é o ideal. Esse barco esporte e recreio está em torno de R$100 mil. O que nós temos projetado, né, que é com banheiros, né, uma condição mínima para receber as pessoas. Um exemplo, né, a gente se conheceu, o senhor já tem experiência missionária e a gente está esperando o senhor lá. Né, com certeza. Prazer, né? Com prazer. E lá, obviamente, nós vamos receber o senhor, né, não como o senhor merece, mas com o que nós podemos lá, que é o mínimo de possível. Então, seria essa visão. E aí, são aqueles barcos em que, na hora que vai viajar, essas viagens mais longas, o pessoal coloca a rede ali e dorme. Isso. Na a rede é o lugar de dormir, sim, o normal, comum. Não é a cama e o colchão, é a rede. E aí também tem um fogareiro, alguma coisa para fazer comida? Geralmente tem uma cozinha. Uma isso cozinha, que nós temos planejado, tem uma cozinhazinha, né, para poder exatamente dar um mínimo de conforto para a equipe missionária. E o diesel lá é muito caro? Olha, porque o barco comporta quantos de diesel? Aí depende do tamanho do tanque. Depende do tamanho. Isso a gente pode, geralmente a gente manda fabricar, né? Então, como a nossa visão é ir mais longe, nós vamos colocar o maior possível, né? Sei lá, 200 litros, 300, 500 litros, para ter uma autonomia maior, né? A última vez que eu vi o valor do diesel, eu não estou lembrado aqui agora, mas geralmente tá? O preço na cidade é e nos pontões que chamam, são flutuantes que vendem combustível, é diferente, é um mais pouquinho barato ou mais caro? Mais caro. Por causa do acesso, né? Eu penso que sim, né? Talvez seja por causa do acesso. Né? Ela chega por baixo. Mas nós vamos orar e eu quero que os irmãos que estão nos acompanhando se sintam aí motivados pelo Senhor a entrar nesse desafio. Nós cremos que esse sonho não é só possível, é viável. Então, se alguém fala assim, se eu tivesse R$100 mil, meu irmão, você não tem R$100 mil, mas você tem alguma coisa com a qual você pode colaborar para que esse valor de R$100 mil seja alcançado, a fim de que essa equipe missionária continue evangelizando na Amazônia. Eu vou visitá-los em nome de Jesus, vou visitá-los, você também poderá visitá-los, mas é muito provável que eu não fique trabalhando como eles estão trabalhando, e tampouco você. Então nós podemos interceder e podemos cooperar com essa obra. E eu quero muito que você coopere com essa obra. Nós vamos colocar depois de novo aí, coloca por favor, pessoal, o @ do pastor Daniel, que você pode entrar em contato com ele, depois você pode pegar ali o Pix, pode pegar a conta bancária, a fim de contribuir com essa obra. Eu creio nessa obra que eles têm feito. A pessoa que me indicou, o pastor Daniel, o pastor Israel Trota, um homem sério também, um homem responsável, um pastor muito sério e relevante da nossa nação, e falou, rapaz, você tem que conhecer o pastor Daniel, um homem sério, que faz uma missão séria, estudaram juntos no IBAD. Então, quando nós encontramos pessoas que estão dedicando as suas vidas em prol da evangelização, em prol do estabelecimento do reino de Deus, seja na cidade ou seja em lugares mais distantes, meus irmãos, nós precisamos realmente nos envolvermos com isso. A gente tem que colocar novamente a lente missionária, entendermos que as nossas origens assembleianas são missionárias. Nós somos uma igreja fundada por missionários, uma igreja que se tornou a maior denominação do país por causa das missões que realizou tanto no norte, no centro-oeste, no sudeste. Então, nosso DNA é missionário. Obviamente que não só da nossa denominação, todas as denominações, todo o cristianismo é missionário. Mas falando dentro da Assembleia de Deus, como boa parte do nosso público é assembleano, eu penso que nós precisamos voltar a colocar as lentes missionárias, colocar novamente o nosso olhar sobre missões e pensarmos realmente que nós podemos ajudar. E alguém fala assim, mas é tão pouco. É que a nossa percepção, quando a gente vai fazer alguma coisa para missões, fala assim, mas mandar esse pouquinho é melhor nem mandar. Assim, é uma percepção completamente equivocada. Então, você não conseguirá mandar grandes somas de recursos para missões se você não começar com as pequenas. É uma ilusão pensar assim, nunca contribuí com missões, vou começar a contribuir já com um caminhão de dinheiro. Não vai. Se você nunca contribuiu,
se você nunca recebeu um relatório missionário, uma carta do missionário solicitando oração, pedindo encorajamento, se você nunca escreveu uma carta ou nunca mandou uma mensagem para um missionário, você não vai de uma hora para outra chegar e vou despejar um caminhão de dinheiro lá em missões, porque você vai ter desconfiança e uma série de outras questões. Então, o meu apelo aqui, a minha fala até um pouco prolongada, é para que a gente, de fato, volte a olhar para missões com uma perspectiva correta, com o devido valor que o campo missionário tem na história da nossa igreja, tem na história da vida cristã. Nós, como cristãos, somos invariavelmente missionários. Não é isso, pastor Daniel? Com certeza. Aproveitando, pastor, permita-me. Claro. O pastor Léo está falando aqui, né, sobre grandes quantidades, grandes valores, né? Nós ali, como eu falei, temos passagem, né, que nós saímos de Manaus para comunidades ribeirinhas que são R$30, R$40, né? Valores, penso que acessíveis, né? E às vezes as pessoas estão pensando que grandes quantidades é que são necessárias. Às vezes a gente precisa de uma Bíblia para entregar para um ribeirinho que está sendo discipulado, para um indígena. Nenhuma Bíblia a gente sabe que é um valor acessível, né? E a gente, né, precisa desse apoio para que a obra continue acontecendo lá. Então, como o pastor Léo falou, né, às vezes a ideia, né, de grandes valores, grandes quantidades, não ainda é possível para você, e o que você pode, você acha que não é relevante, e de fato é, como eu falei, né, trajetos pequenos com passagens que são acessíveis, bíblias que são com valores acessíveis que nós podemos estar entregando lá. Eu estou conversando, ele estava falando sobre Bíblia, e na hora eu peguei meu celular aqui, que eu tenho um amigão, um irmão meu, pastor Assir de Jerônimo. Ele é o secretário regional da SPB aqui no Rio. Acabei de mandar para ele assim, ele precisa de Bíblias, vamos levar lá. Então, assim, já te coloquei ao vivo aqui, a gente precisa ajudar o pastor Daniel e as missões que estão acontecendo lá na Amazônia, a fim de que facilitemos esse acesso às Bíblias para que possam ser distribuídas ali. Eu acredito que o Assir, um homem de Deus, que é com coração sensível e voltado para a palavra do Senhor, não terá dificuldade, porque a gente consegue, muitas vezes, para fazer distribuição de Bíblias na cidade. Imagina uma missão dessa. Então, acho que é muito importante nós temos esses números para que as pessoas tenham essa noção de que, assim, mas será que se eu der R$10, será que vai fazer alguma diferença? Então, assim, porque eu imagina, você faz uma campanha, de repente, na sua igreja, vamos dizer, uma igreja que tenha 100 pessoas. Se cada pessoa separar mensalmente R$10, então aquela igreja contribuiu com R$1.000. Veja como não é difícil. Então, uma igreja com 50 pessoas, se cada pessoa conseguir separar R$10 mensalmente, colocar ali no envelope missionário, R$10, e aí, de repente, a pessoa fala assim, eu vou dar R$10, a minha esposa, o meu filho e a minha filha. Já ensina as crianças a importância de se ofertar para missões. Já ensina a criança que todo mês tem que pegar lá um envelope missionário e colocar a oferta missionária. Então, numa casa, sai R$40. Então, digamos que a igreja tenha 50 pessoas. São R$500 que vão ser enviados para missões, que vai facilitar esse trânsito dos missionários num local onde eu e você não conseguimos chegar. Então, nós podemos investir para que eles cheguem. Então, eu acho que, quando eu falo sobre nós olharmos, pastor Daniel, com um olhar mais simples para a questão de missões, é porque talvez, aí eu vou falar da minha percepção aqui da cidade, tá? Na cidade, a gente está tão acostumado com coisas grandiosas que se fala assim, vamos fazer uma coisa para missões, não, mas vamos fazer um projeto. Eu falo, meu amigo, não tem tempo de fazer projeto, meu amigo. É fazer uma colaboração, é cooperar, é criar o hábito de fazer ali mensalmente. Não, mas vamos fazer um grande evento para arrecadação. Porque se faz um grande evento, arrecada, mas depois não tem a continuidade. Porque eu imagino que talvez vocês de vez em quando recebam alguma oferta que é resultado de algum tipo de ação, mas depois essas ofertas não são recorrentes. Sim. Chega um montante, mas depois, já aconteceu isso. Sim, acontece. Acontece um exemplo, né? Uma pessoa faz um bazar missionário aqui no Rio de Janeiro e consegue juntar uma quantidade, um valor, né, muito alto e envia para lá. Então a gente conta com aquilo e faz muita coisa, vai para muitos lugares. E no mês seguinte a gente não tem o valor e é como se, né, voltasse a estaca zero, né? Não tem aquela
continuidade, né? Aquela constância, aquela normalidade. Né? De fato, isso acaba, né, não atrasando, mas influenciando, né, para que o Evangelho e as missões não continuem avançando. Pastor Léo, né, o horário. Eu só queria falar mais um desafio. Fica à Posso vontade, falar? Pode, o claro. último desafio aqui para... Pode falar à vontade. O pastor Léo está falando das Bíblias, né? Eu acabei de falar. E um dos desafios, né, que nós encontramos na região amazônica, as missões na Amazônia, é a linguística, a tradução da Bíblia. Né? Nós temos muitas etnias indígenas, obviamente, e cada uma tem a sua língua própria. Então acontece, né, de alguns missionários, alguns grupos, algumas organizações se dedicarem à tradução da Bíblia. Né? E são trabalhos que levam décadas, anos, e acontece. Então a última vez que eu olhei nas informações, hoje nós temos apenas 4 Bíblias toda traduzida para a língua, né, do idioma da etnia, e 38 porções, né, do Novo Testamento, ou o Novo Testamento todo traduzido. Então, de fato, né, a língua ela também acaba sendo um desafio, uma barreira para a pregação da palavra, o ensino, a evangelização. E a tradução da Bíblia está acontecendo, é um trabalho árduo, longo, leva muito tempo, requer muitos recursos, está acontecendo, muitos missionários, né, com a formação na linguística, na antropologia estão se dedicando, está acontecendo, mas, né, muitas comunidades, muitas etnias ainda têm esse desafio na hora de chegar, pregar o Evangelho, conversar, apresentar a salvação do Senhor Jesus. Então é um desafio que faz uma diferença muito grande. Né? A gente temos a mensagem da salvação, mas na hora de chegar lá e comunicar, como é que faz? Né? Na hora, às vezes as pessoas, né, se convertem, aceitam o Senhor Jesus, mas como é que a gente vai ensinar os fundamentos, né, do Evangelho? Então acaba sendo um desafio, uma barreira para as missões na Amazônia. Gente, estão aí os desafios lançados. Desafios que se transformam para a gente em propósitos, em alvos de oração. Desafio de locomoção, desafio dos ribeirinhos estarem em isolamento por conta da seca, da baixa das águas ali naquelas regiões. Algumas regiões é possível chegar, em outras não. Então, o desafio de nós orarmos para que haja normalização disso, né? Para que os rios voltem a encher, para facilitar não só a evangelização, mas a chegada de remédio, de comida para aquelas pessoas que ali estão. Quando eu ouço o pastor Daniel falar isso, chega a bater um negócio no coração de como nós estamos aquém das coisas que estão acontecendo no Brasil. Está acontecendo no Brasil. E a gente às vezes fala aqui de Rio de Janeiro, tá? A gente às vezes está tão ligado ao que está acontecendo no Rio, a violência, o roubo de carro, que assim, são coisas que nos afetam diretamente aqui, mas parece que nós esquecemos de voltar os nossos olhos para, de uma forma geral, como sendo filhos ou discípulos no reino de Deus, e enxergar quais são as dificuldades que o reino de Deus tem encontrado, que aqueles que têm levado a palavra do Senhor têm encontrado na evangelização. Então é importante nós termos essa visão das dificuldades que alguém encontra para levar a mensagem do Evangelho, o que está acontecendo em outros lugares no país que impossibilita a chegada do Evangelho. Então, torne isso um alvo de oração. E também a questão financeira. Movimente aí, crie grupos, talvez seus amigos, talvez você não consiga mobilizar a sua igreja, mas amigos, talvez você tenha 5 amigos, você consegue conversar com 5 amigos. Meus amigos, vamos nós 5 aqui separarmos aí R$10 para a gente mandar para missões. Você fala assim, tá doido, vai mandar R$50 para missões? Meu irmão, envia, porque faz diferença. Porque se vários grupos de 5 amigos se juntarem para fazer isso, a missão será de fato abençoada. Então comece com o que você pode. Não fique pensando em começar com algo grandioso. Comece com o que você pode até que você possa mais. Quando você tiver melhores condições, eu tenho certeza que você fará melhor ainda. Temos ali a nossa irmã Sara Cavalcante, está acompanhando. Assunto relevante, muito bem abordado, Deus abençoe. Eu falei para você sobre a irmã Sara Cavalcante, essa ali é a Rebeca Cavalcante, a filha dela.
minha grande amiga, dizendo que ela está acompanhando a gente aqui. A irmã Sara, na casa dela, ela tem uma base missionária, então ela acolhe missionários e envia missionários a partir da base missionária. É uma mulher com coração em missões. Se tiver tempo, eu vou marcar com ela e tentar te levar lá para você conhecê-la pessoalmente. Temos outras participações aqui. Temos a nossa irmã Ellen Vieira, Paz de Cristo, pastor Daniel, que Deus abençoe, ele usando poderosamente nos Ribeirinhos. Nossa irmã Karina Lima, a paz do Senhor, que Deus continue abençoando esse trabalho missionário. Como faz para trazer o missionário aqui em nossa igreja? Depois a senhora fala qual é a sua igreja, está ali a fala da nossa irmã Karina, depois a senhora mande aí a mensagem de onde fica a sua igreja, e aí eu tenho certeza que o pastor Daniel, tendo a agenda e a possibilidade de estar aí, ele estará aí para falar um pouquinho mais sobre a missão. Então, não deixe de enviar a sua aí nos comentários ou entrar em contato com a gente depois para enviar o endereço da sua igreja, o nome da sua igreja, para que ele possa estar lá. Nossa irmã Maria Eunice, Deus lhe abençoe e sustente. Que Deus possa abençoar cada irmão, cada irmã. Pastor Daniel, eu quero agradecer demais a sua participação aqui, permitindo o Senhor, até o final da sua estadia, que será no dia 5 de fevereiro, até o dia 5 de fevereiro, ele estará aqui no Rio de Janeiro. Então, permitindo o Senhor, quero trazê-lo mais uma vez aqui, quem sabe aí com a missionária Flávia, para que a gente possa continuar falando sobre esse assunto que é tão importante. Missões mas pensa assim, não é importante. Importante é escovar o dente. Missões não é importante. Missões é essencial, é a nossa essência. Nascemos para esse trem. A gente nasceu para esse trem. Se a gente não está fazendo isso, a gente está vivendo errado. Eu vou falar, se eu não estiver mais na TV amanhã, acabou, falei. Se a gente não estiver fazendo isso, está vivendo errado. Nós somos missionários. Precisamos ser missionários. Precisamos acompanhar o dia a dia de missões. Precisamos sentir a dor dos missionários. Por isso que eu fiz questão de trazer o pastor Daniel aqui. Eu sei que não é aquele assunto que atrai as multidões. Não atrai, não atrai as multidões. Se eu fosse falar sobre qualquer outra coisa aqui, sobre oração, ou faça o seu primeiro milhão, irmão, entra 1 milhão de pessoas aqui para acompanhar. Agora, missões, a gente sabe como é, e sempre foi assim, e Deus sabe também por que é assim, mas eu quero que você ore pelo pastor Daniel, ore pelas missões que eles têm feito ali junto a outros missionários na Amazônia. E eu quero te agradecer, amigo. Muito obrigado por ter estado aqui com a gente. Querido, né, a gratidão é minha. Obrigado aqui por esse convite, por esse momento, né, por esse momento aqui muito abençoado, muito nobre, tá bom? Muito obrigado. Também queria agradecer o pastor Jael, posso? Sim, claro. Agradecer o querido amigo pastor Jael, né, Trota, grande amigo desde os tempos do seminário. Esteve com a gente lá em Manaus, final de dezembro, vai retornar lá. Querido, obrigado, Deus abençoe, um forte abraço. E mais uma vez ao pastor Léo, né, querido, por esse convite, por esse momento. Prazer conhecer o senhor e ter agora como amigo, né, uma amizade que vai agora até a volta do Senhor Jesus, e estamos esperando o senhor lá. Eu vou, com certeza. Queridos, vocês que acompanharam, beijão para vocês. Deus abençoe. Deixa essa chama arder mesmo, mas não deixa arder e apagar não. Faça alguma coisa. Separe hoje uma oferta missionária. Hoje, não espera. Não, vou pensar aqui. Não. Acabou o programa, depois que acabar a programação, já separa uma oferta missionária. Essa aqui é a oferta missionária. Coloca dentro da Bíblia. E aí entre em contato com o pastor Israel, entre em contato com a sua igreja. Olha, eu tenho aqui uma oferta missionária. Eu quero enviar essa oferta para missões. Comece com o que você pode. Mas comece hoje. Que Deus abençoe a todos, permitindo o Senhor. Amanhã estaremos aqui novamente. Amanhã não, segunda-feira estaremos aqui novamente. Que Deus abençoe a todos. Tchau, gente.